Sobre a crise de ansiedade e vou falar de 6 assuntos importantes sobre a crise de ansiedade. Cadê os meus ansiosos aqui de plantão? Para saber mais sobre a crise de ansiedade, ó, quem vai estar aqui me ajudando nessa, né? Para quem não conhece, essa aqui é a ansiedade, né, do filme, e esse aqui é o medo. São dois importantes para a crise de ansiedade. Do que a gente vai falar aqui? A gente vai falar da diferença da crise de ansiedade para a crise de pânico. A gente vai falar o que você, quando você tiver a sua crise, o que você pode fazer para melhorar. Outra coisa, são 6. Terceira coisa, como evitar a crise de ansiedade. Isso já é muito bom, né? Outra coisa, como que as outras pessoas podem te ajudar quando você estiver com crise de ansiedade. Né? Muitas pessoas não sabem o que faz, se fala alguma coisa, se fica calada. Então aqui você vai saber e pode mandar para aquela pessoa aquela indireta que você quer, olha essa live aqui, que legal. Então já manda a indiretinha para a pessoa. O que mais que a gente vai falar? Como que você pode ajudar uma pessoa surda tendo crise de ansiedade? Porque se você não sabe como ajudar uma pessoa que é ouvinte, imagina a pessoa surda, né? Então a pessoa surda que tiver com uma crise de ansiedade, vai ser muito mais difícil, porque a outra pessoa ouvinte não vai saber como ajudar. Então aqui você também vai ficar sabendo. E por último, se a crise de ansiedade tem cura, tá? E aí fica a primeira pergunta que eu vou deixar aqui. O que vocês acham? A crise de ansiedade tem cura? Ela tem como sumir? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? A crise de ansiedade, ela tem cura? Põe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou responder essa pergunta. E aí vocês vão saber se respondeu certo ou não. Então, primeiro, vamos saber a diferença da crise de ansiedade e da crise de pânico, que tem muitas dúvidas sobre isso, porque elas parecem muito parecidas, né? Bem, mas vamos lá. Primeiro, a crise de ansiedade. Qual que é a diferença? Deixa eu falar dos sintomas e vocês vão entender a diferença. Aquele suor frio. Sabe que você tá suando, mas tá tudo gelado, começa a arrepiar, né? Você pode ter tontura, né? Náuseas, você pode ter formigamento na pele, né? Quando você estiver iniciando a crise. Cada pessoa vai ter uns sintomas diferentes, tá? Então eu tô falando vários sintomas que você pode ter no momento da crise. E aí você vai perceber, caramba, a Débora, meu sinal, ó. A Débora falou sobre isso, sobre esses sintomas, e eu tô sentindo igual. Outros sintomas, olhando aqui na minha colinha para não esquecer de nada. Você pode ter a sensação real de morte. Parece, meu Deus, eu vou ter uma parada cardíaca aqui agora, porque o coração acelera muito, parece que vai sair pela boca. Então você tem a sensação que tá tudo fechando, o coração acelerado. E o ar fica difícil. Parece que ele vai embora. E aí é onde vem a diferença. A crise de ansiedade, você pode ter 1 ou 2 sintomas desse. Já a crise de pânico, você vai ter vários. Você pode ter entre 4, 5 ou todos os sintomas. Ou seja, ele fica muito mais difícil. E você pode estar começando com uma crise de ansiedade
ficar com muito medo de várias coisas, principalmente por conta dos sintomas. Está com o coração acelerado, que você não estava sentindo antes. Você está com falta de ar, e aí você começa a entrar em desespero. E esse medo, essa ansiedade, ela vai só aumentando. E aí você pode ir para o próximo nível, que é a crise de pânico. Que aí vai só aumentando os sintomas. Então você viu que a crise, ela é muito emocional. Mas o seu corpo, ele tá te dizendo algo. E o que que é? Então, é muito importante você sempre perceber como é que tá as suas emoções. Como é que tá a sua semana? Como é que foi o seu dia? Você teve alguma briga, às vezes no relacionamento? O seu trabalho tá muito difícil, tá muito sobrecarregado? Muita coisa que você está vivendo, né? Às vezes na maternidade, que geralmente é bem difícil, é muita coisa, o emocional tá nas alturas. Então tudo isso pode influenciar para que você tenha uma crise de ansiedade ou de pânico, tá? Então geralmente você começa com uma crise de ansiedade. Pode sim, se o seu emocional estiver muito exagerado, já ir direto para a crise de pânico. Isso pode acontecer, tá? Mas geralmente já vai percebendo. E é muito comum você ter a crise por conta do medo de ter a crise. Então percebe, a primeira vez que você tem uma crise de ansiedade, você acha estranho, você não está entendendo nada, né? Às vezes você pensa mesmo que é saúde física, que você está doente, você já vai para o hospital, né? E aí depois você descobre que é emocional. Então nas próximas vezes que você tem a primeira falta de ar, o primeiro coração já começa, você, nossa, vou ter a crise de novo, lascou tudo. E aí você entra em desespero, e aí você fica muito ansioso, e a sua ansiedade aumenta, o seu medo aumenta, consequentemente, a crise de ansiedade começa. E aí vai um ponto muito importante de como evitar a crise. Então, se eu estou falando aqui que o seu emocional está influenciando na sua crise, então uma das coisas para você fazer é a terapia, né? Se você não está sabendo identificar quais são as emoções, o que está te atrapalhando, o que você está sentindo, se você não está sabendo como controlar isso, se está sendo muito difícil para você, então é muito importante que você faça a terapia, né? Para você ter esse conhecimento. O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Por que eu estou tendo tanta ansiedade? Por que eu estou tendo tanto medo? Porque esses coleguinhas aqui, eles estão juntos, inseparáveis, tá? E aí a terapia vai te ajudar nisso. Em nível muito alto, né? Que geralmente até o psicólogo pode te indicar, aí você pode ir no psiquiatra para ele indicar um medicamento, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai equilibrar o seu emocional. Então, se isso aqui, a ansiedade, ela tá muito alta, o seu racional, tá vendo que não tem equilíbrio? Então, você não consegue ver as coisas de uma forma clara. Então, isso te atrapalha a você ter concentração. Isso te atrapalha no trabalho. Você fica mais estressado, então briga com várias pessoas, principalmente dentro do relacionamento. Então isso vai virando uma bola de neve. E essa bola de neve vira o quê? Crise de ansiedade. Que é o que? O seu corpo, ele vai mostrar pra você e vai falar o quê? Ser humano, porque aqui a gente não tá aguentando mais. Tá difícil. Você só tá,
absorvendo tudo. Você só está pegando estresse, ansiedade, preocupação e não está colocando para fora. Não está conseguindo entender o que fazer com isso. E só... E aí esse corpo aqui vai falar o que, ó, não aguento mais não, toma que é seu. E volta. E isso aí volta com falta de ar, com a palpitação, com formigamento no corpo. Tem pessoas que pode causar paralisia, que a pessoa fica estática, ela não consegue fazer nada. Isso gera um medo muito grande, porque você perde o controle do corpo, perde o controle de várias coisas, porque a cabeça vai longe. E não sentir que tem o controle das coisas, o que gera? Nossa amiguinha aqui. Tá vendo que uma coisa vai levando a outra? Então, por isso que é muito importante sempre trabalhar a ansiedade e os seus medos. Porque são esses dois coleguinhas aqui que vai fazer te ajudar você a alcançar suas metas. A você parar de procrastinar. Das brigas, né, nas suas relações diminuírem. Então, sempre que a gente vai falando de várias coisas difíceis do seu dia, você vai perceber que sempre a ansiedade e o medo estão juntos. Aquele medo social, aquele medo de que, nossa, às vezes eu vou fazer uma apresentação para várias pessoas. Socorro, Deus! E aí também tem a chance de começar a crise de ansiedade. Então, são várias coisas que você precisa perceber. Tipo, por quê? Porque ela acontece do nada. Você tá aqui de boa, tomando uma águazinha sua aqui no trabalho e começa... E é por isso que muitas pessoas não conseguem identificar, perceber o porquê que isso está acontecendo. Porque ela é do nada. Então, às vezes a pessoa acha que tá tranquila, tô aqui só trabalhando de boa, né? O estresse de todo dia do trabalho, mas a sobrecarga que veio carregando. E a cabeça que não para um minuto. Perceba se você tá dormindo bem, ou se é aquela dormida de cansaço, de tanto pensar. E aí o seu corpo vai te dizer o quê? Ó, amigo, chega. Aqui eu não consigo mais. Então você precisa se cuidar, porque aqui não dá. Tá? Então sempre vai ser o seu corpo te mostrando, que é o que muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre a psicossomatização, né? E é muito comum para quando você já tem predisposição a alguma doença. Por exemplo, se você tem enxaqueca, aquela dor de cabeça, e quando você está muito ansioso ou ansiosa, primeira coisa que ataca aqui, dor de cabeça. Aquela pessoa que tem fibromialgia, que é o corpo todo doendo, essa pessoa sofre. Se você tem qualquer coisa, você tem síndrome do vaso vagal, que é aquela pessoa que fica tonta e pode chegar a desmaiar. Em momentos de estresse e de ansiedade, aquela pessoa pode desmaiar e ter tontura. Então, a ansiedade e o medo em excesso, né, o seu corpo, se você não percebe antes, o seu corpo ele vai te mostrar isso. Seja através de alguns sintomas que você já tem, como esses exemplos que eu falei antes, né, da enxaqueca, do síndrome do vaso vagal, da tontura, do desmaio, certo?
E se você não percebe, se você não se cuida, a crise de ansiedade vem. Se você está muito ansioso e aumenta isso, aí vem a crise de pânico, que eu falei no começo. Se alguém perdeu, né, a diferença da crise de ansiedade para a crise de pânico, é isso. A crise de ansiedade, você tem 1 ou 2 sintomas, né, desses que eu falei, da tontura, do suor frio que vai no corpo todo, do coração palpitando, da falta de ar. Já a crise de pânico, você tem quase todos, você tem vários, ele vai aumentando a gravidade. Então você sente real que você vai morrer e muitos vão parar no hospital, que pode até medir que a pressão e não ter nada, entendeu? Pode até acontecer às vezes no hospital, vai ter pessoas que vai falar assim, isso é frescura, isso é nada, é só emocional. A pessoa está muito abalada, como fala hoje, né? E aí vem o próximo ponto, que é o que as outras pessoas podem fazer para ajudar aquela pessoa que está tendo uma crise de ansiedade. Deixa eu começar falando o que você não deve dizer ou fazer, que eu acho que esse é o mais importante. Nunca, quem viu meu vídeo, não lembro que dia que eu postei, mas que eu falei, tem um vídeo no meu Instagram aqui, falando sobre a crise de ansiedade, e no YouTube também. Mas você nunca fala para aquela pessoa com crise de ansiedade, isso aí é frescura, bobeira, já vai passar. Não faça isso. É igual se você quebrou o braço, mas a outra pessoa ela não consegue ver. Tá interno, tá aqui dentro. E outra pessoa não consegue ver e fala pra você, o braço doendo? Tá doendo não, isso aí põe no lugar e pronto, tá ótimo. Você vai querer fazer o quê? Socar a cara da pessoa. Mas, vamos trocar. Sente essa dor aqui pra você ver. É igual a pessoa que tá sentindo ansiedade. Se você falar nada, já vai passar, tá bom? Pra pessoa que o que ela já tá sentindo, que já tá difícil, né? Você já tá diminuindo, isso pode gerar mais ansiedade. Então, o que a pessoa às vezes está sentindo, uma crise de ansiedade, você pode falar isso, de não é nada, já vai passar, e a pessoa ir para uma crise de pânico. Que ela fala assim, não tá passando. Tá só aumentando o que eu tô sentindo, tá difícil. E aí o emocional, a ansiedade e o medo aumenta. E a pessoa vai para o próximo nível, que vai ser a crise de pânico. Então, a sua ajuda é importante. Se você não sabe o que falar, não fala. Fica caladinho, fala nada, fica na tua, né? Só pensa, não fala nada, né? Débora, não sei o que fazer. Pergunta para a pessoa. Você, como que eu posso te ajudar? Né? É levando água para beber? Você precisa, às vezes, do remédio que a pessoa toma, que às vezes vai no psiquiatra, né? E o médico indicou o medicamento. Então, ela pode tomar em casos de crise. Então, então você pode, às vezes, levar-lhe o medicamento. Né? Você pode falar coisas boas para a pessoa, coisas que encorajam a pessoa, né? Que mostra para ela que ela consegue, passa força, passa calma, porque a pessoa já tá difícil, já tá com o emocional difícil, né? Você pode, às vezes, tentar distrair a pessoa, né? Às vezes,
falando sobre vários outros assuntos, às vezes para ela esquecer aquilo que ela está sentindo. Porque a pessoa que está sentindo a crise de ansiedade, ela foca muito no físico, principalmente se estiver com o coração acelerado, que acha que vai ter um ataque cardíaco e vai cair dura. Então, até para quem está tendo a crise de ansiedade, tenta ao máximo não focar no que está sentindo no corpo, a evitar esses pensamentos, a focar em outras coisas, coisas que te distraem, coisas boas, né? Você não vai distrair trabalhando mais, porque você vai se estressar mais. Então, foque em algo que te deixe mais tranquilo, né? Ou às vezes pega o celular, conversa com algum amigo, um marido ou esposa, né? Conversa ali, liga, né? Ou no caso aqui hoje, assim, liga, né? Pra você ficar mais tranquila, né? Vai lá, bebe uma água, porque você não consegue pegar aqui, ó, a água e beber desesperado, você engasga. Então, obrigatoriamente, você vai ter que tomar água com calma. E isso já vai mostrando pro seu corpo já vai entendendo que ele precisa relaxar, que você está tentando se acalmar, tá? E que isso é da ansiedade, que não é uma doença, que não é físico e que ela sim vai passar. Mas quem vai ter que entender isso é quem tem a crise, não a pessoa que está falando. Porque para a pessoa que está falando é fácil, mas para quem está tendo a crise, que é importante entender que, calma aí, isso aqui é emocional. Isso que eu tô sentindo vai passar, tá? E o tempo, para quem tá de fora, quem tá olhando aqui de fora, o tempo parece ser rápido. Mas para quem tá sentindo, parece uma eternidade. Mas pensa nisso. É emocional, ela vai passar. E que quem está no controle das emoções sempre vai ser você. Diferente do filme, Divertidamente, que fala que as emoções, né, que controla a pessoa, eu falo que é o contrário. As emoções, ela vai te mostrar como que tá aqui dentro, como é que tá o seu emocional. Mas a escolha do que você vai fazer com isso é sua. Então, quem tem o controle, quem decide as coisas é você. A ansiedade pode falar, olha, tá muito difícil, você não vai dar conta do trabalho, você pode perder o emprego, você precisa trabalhar mais, para que você não perca o seu trabalho. A ansiedade pode falar isso para você, mas você que vai escolher como que você vai lidar com isso. Se você vai escutar tudo ou se você vai filtrar. Assim, sim, eu posso às vezes perder meu trabalho, mas se eu trabalhar demais, o meu emocional fica muito cansado. Eu começo a ficar estressada em casa e brigo com as pessoas dentro de casa. Será que vale a pena? Então, às vezes eu preciso relaxar um pouco para poder focar no trabalho. Às vezes eu preciso dormir melhor para quando eu despertar e for trabalhar, eu estar mais disposto. Entendeu? Então, a ansiedade, ela vai te mostrar, ela vai te falar algo que você está sentindo. Mas como que você vai interpretar isso? Como as escolhas que você vai fazer é sua responsabilidade. E isso é treino. Isso é autoconhecimento. Que se você hoje não consegue ver dessa forma, a terapia vai te ajudar. Aí a terapia é para você. Porque vai te ajudar a entender como que você vai transformar a sua ansiedade em motivação. Como que a ansiedade está te mostrando que, a gente precisa se esforçar mais. Mas você vai achar o equilíbrio. Você vai ouvir
mas você vai fazer uma escolha dentro de um equilíbrio para que você tenha uma saúde emocional melhor. Se vocês acham que a crise de ansiedade ou de pânico, ela tem cura, tá? Então quem chegou depois, responda aqui. Você acha que a crise de ansiedade, ela tem cura? Cada pessoa sente de forma diferente. Então não se compare com as outras pessoas. Aquela ali, ela teve uma crise, que ela teve taquicardia e falta de ar. E eu aqui tive tontura e náusea. Então o meu não é crise de ansiedade. Cada pessoa, cada corpo vai mostrar de forma diferente. Lembra que eu falei lá no início que se você já tem predisposição a alguma coisa, então na crise de ansiedade isso pode mostrar mais. Então, se você já tem predisposição a ter problemas intestinais, então quando você tiver uma crise de ansiedade, isso pode ser mais forte em você, tá? Então sempre se conheça o melhor possível. Terapia e o psiquiatra juntos, se você perceber ou se tiver indicação, juntos sempre, para que você não ache que o medicamento é a sua única solução. Sempre junto. O medicamento, ele vem aqui para equilibrar o seu emocional, para que não fique a ansiedade aqui e o racional aqui. Esteja aqui, ó, andando juntos. Porque o que a ansiedade for te falar, você consegue filtrar e escolher melhor. Se a ansiedade está aqui, você só escuta a ansiedade. Quando o corpo já somatiza, né? Quer dizer que já está grave. O corpo, ele sempre vai te mostrar. Através, por exemplo, da insônia, que você vai dormir mal. Você vai ficar, ó. Isso já é o corpo te mostrando que algo está errado. Alimentação. Você pode, às vezes, comer pouco ou comer demais. Que essa amiguinha aqui ajuda nisso. Então, isso já é algo que o corpo está te mostrando. Né? Questões intestinais, né? De banheiro. Já é o seu corpo te mostrando que tem coisas erradas acontecendo para você ficar atento. Como que você vai descobrir? Através desses sintomas. Já no comecinho, você já vai estar, às vezes, aqui trabalhando, ó, e você começa. Se você já começou, às vezes, com a falta de ar, e você sabe, ou às vezes é a primeira vez, você não sabe, mas se tá sem a respiração, quem precisa se acalmar é você. Então, o que te acalma? É se distrair? Às vezes é assistindo um filme, isso te acalma? Às vezes é conversando com alguém importante para você, isso te acalma? Né? Às vezes é ver algum meme, rolar aqui o Reels no Instagram, isso vai te acalmando? Então, o que te deixa bem? Isso só você vai saber. Ou se você não sabe identificar, novamente, a terapia é para você. Bem, se você tá com uma crise de ansiedade e você precisa, às vezes, ficar isolado sozinho, tudo bem. Você só precisa perceber se, às vezes, ficar sozinho não vai te deixar mais ansioso. Entendeu? Ou se você sozinho consegue se acalmar. Porque se você tá com falta de ar, enche de pessoa perto, parece que vai te dando mais falta de ar. E às vezes ficar num lugar sozinho pode te ajudar. Então você que precisa perceber, né, o que funciona para você. Se você vai no hospital, se você mede a pressão, ela pode dar normal. E aí você chega no hospital, tô com falta de ar, coração, tontura, né, com sintomas parecidos com ataque cardíaco, a doença. E aí você vai medir a pressão, a saturação e tá normal. Aí no hospital médico, ele pode achar que besteira. Né?
Isso aí às vezes influencia negativamente para que você fale sobre a crise de ansiedade, para que você vai só guardando e não fale sobre isso e não trabalhe isso. E o que acontece? É mais uma coisa que você absorve. Você viu que tudo vai virando uma bola de neve, tudo vai tendo um contexto e que tudo precisa ser trabalhado, colocado para fora, ser compreendido. Que se você só guardar, só pôr debaixo ali do tapete, né, e fingir que não tá vendo, lá na frente isso vai voltar, porque vai somando com várias outras coisas da sua vida. Então, o que precisa é você sempre trabalhar as suas emoções. Tá? Não finja que nada está acontecendo. Bem, então, respondendo a pergunta. A ansiedade, a crise, ela tem cura? Não. Por quê? Olha aqui. Ela é emocional. Olha as pessoas que vão te acompanhar sempre aqui. A ansiedade e o medo. Tem como você sumir com esses queridos? Não tem. O que pode fazer é compreender o que eles estão te dizendo. É trazer eles para perto e falar assim, tá, o que você está me mostrando? É alguma insegurança minha? É algum medo de perder alguém? É o medo de fracassar? É o medo de alguém se afastar de mim? E aí a ansiedade vai lá e vai tentar controlar isso para que esse medo não aconteça? E aí esses dois aqui acabam dominando você em vez de ser o contrário. Então você escutar a ansiedade e o medo, o que eles estão querendo te dizer, para você saber o que você vai fazer, isso muda tudo. Você saber, eu tô com medo de falar aquilo para aquela pessoa porque eu não quero que ela se afaste de mim. Porque eu tenho dificuldade de falar não para as outras pessoas. E aí você vive com isso, só falando sim para todo mundo. Em vez de trabalhar de por que para mim é tão difícil. Qual o problema se aquela pessoa se afastar porque ela não entendeu o que eu tô sentindo? Entende? Então, não tem cura. O que pode acontecer e ser muito difícil de você ter a crise de ansiedade é você pegar esses dois aqui e conversar. E vocês se entender. Igual amigo, vem cá, o que você quer me dizer? Como que a gente vai trabalhar isso aqui? Aí sim, você dificilmente vai ter uma crise de ansiedade, porque você entendeu as suas emoções. Você entendeu que eu tô ansiosa agora porque eu tô com medo daquela coisa acontecer. Entendeu? Então, por exemplo, eu tava ansiosa aqui com a live, né? Pensando, será se vai ter, sei lá, muitas pessoas aqui dentro? Será se vão entender o que eu tô falando? Será se eu vou conseguir sinalizar e falar junto? Sim. Mas isso não pode paralisar, isso não pode ser uma barreira. Isso não pode ser algo que você vai evitar fazer por conta do medo ou da ansiedade. Quer dizer o quê? Que a ansiedade está falando, olha, você tem esses riscos aqui, que foi o que eu falei. Mas você pode fazer o quê? Às vezes estudar, pesquisar formas de falar, treinar, né? Libras e falar junto. Né? Aí sim você está ouvindo ou percebendo, prestando atenção no que a ansiedade está te falando e pegando isso para te motivar a melhorar, te motivar a fazer melhor. Entende? Quando eu falo em você transformar a ansiedade em motivação, é isso. É você ouvir e falar, ó, você tá com medo, você tá insegura.
Ok, eu aceito isso. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou só aceitar que eu tô insegura e pronto? Ou eu vou fazer algo? Aí você vai pensar, tá, o que agora eu consigo fazer? E aí você vai se construindo, você vai se entendendo. E aí a ansiedade fica pequena, né? Ela não fica nessa dimensão toda ao ponto de você ter uma crise de ansiedade. Por isso que ela não tem cura, tá? Ela não tem cura. Porque se acontecer algo difícil, por exemplo, um luto, aí não tem como um luto ser tranquilo, né? É natural que seja difícil, que seja sofrido, triste, doloroso, né? Então pode acontecer sim uma crise de ansiedade, mas vai ser em casos às vezes mais específicos, em casos mais difíceis, né? E se você tiver isso trabalhado, pode te ajudar, tá bom? Então por isso que eu sempre falo, pega esses colegas aqui, põe eles do seu lado e conversa. Ok, vocês aqui querem me falar o quê? Né? Se você tem dificuldade de ouvir, né, críticas, então aqui você vai ter dificuldade de perceber, de entender a ansiedade e o medo. Porque você não vai aceitar que você está insegura, que você está com medo de perder alguma pessoa. Mas parece que eu não, tô super tranquila. Segura, ó, é o meu outro nome. Então, a gente também precisa aceitar as nossas limitações, as nossas barreiras. Não aceitar porque é assim pronto, mas aceitar para você entender, ok, agora o que eu vou fazer para melhorar, para ultrapassar essa barreira? Porque se você não aceita, você não enxerga, você acha que ela não existe. E aí você vai trabalhar o quê? Se você acha que ela não existe. Entende? Então, acaba que é muita coisa para fazer, muita coisa para ser trabalhada, e que isso você pula muito da etapa de sofrimento fazendo a terapia. Para finalizar a live, que eu vi aqui que eu não falei, como que você pode ajudar uma pessoa surda tendo crise de ansiedade? Você não está sabendo ajudar um ouvinte, quem dirá aquela pessoa surda? Então, quais foram as dicas que eu dei? Você pode oferecer água, certo? Então, você pode falar, você quer água? Tá? Às vezes, se você fizer isso aqui, ó, só água, e quando fosse entregando o copo para a pessoa, aquela pessoa surda já vai entender. Ela vai falar sim, sim, não, obrigada. Tá? Você pode perguntar, como que eu posso te ajudar? Interrogação. Como que eu posso te ajudar? E aí a pessoa pode falar, água, remédio, às vezes na bolsa, entendeu? Às vezes a sorte da pessoa surda é que ela não vai ouvir quando você falar isso aí é frescura. Isso aí já vai passar. Tá? Porque isso você não vai falar, porque você aprendeu agora que antes de começar a crise, né, você já ir tomando medidas que te ajudem a se acalmar, a mudar o foco. Você tá vendo que você tá ficando sentimento muito... Então, o que pode te ajudar a parar de pensar nisso, a mudar o foco, fazer outras coisas? Porque o luto, ele é difícil. Não tem como falar, não fica assim, não se sinta triste. Tudo é coragem. Eu também, né? Perdi
o meu pai. Então eu entendo como é difícil, tá? Mas para você evitar uma crise de ansiedade, quando você perceber os sintomas que a gente conversou, perceba quais são os gatilhos e você muda o foco, tá? E trabalhar isso na terapia também. E você pode pegar aquela pessoa ali, vem cá, meu querido, senta aqui, para a pessoa descansar. E você pode falar sobre vários outros assuntos para aquela pessoa mudar o foco, tá? Não sendo aquelas frases que vai passar, mas fala sobre outras coisas. E aí vai do quanto que você conhece essa pessoa, tá? Um grande beijo, espero ter ajudado vocês e compartilhe para as outras pessoas que não conseguiram ver e que pode ajudar. Grande beijo!